são possíveis líderes mundiais, né? Tiveram grandes nomes na história aí, né, Sander? Bastante. Alguns como Martin Luther King, Mandela, Abraham Lincoln, Jesus Cristo, né? Eu acho que foi um dos maiores, né? Jesus Cristo, o maior líder mundial. Exatamente. Ele foi um símbolo da resistência na luta contra o movimento apartheid, legislação que segregava os negros no país. Nelson Mandela se tornou referência mundial na busca por uma sociedade democrática e igualitária. Nos Estados Unidos tem um racismo bem descarado mesmo, né? Dizem. Ele apareceu numa época ali que tava, como diz, negro tinha que fazer isso e branco tinha que fazer aquilo, não se misturava, né? E ele achava errado várias coisas e acabou influenciando gerações na época, influencia gerações até hoje, influenciou minha geração, influencia o meu modo de pensar até hoje, que eu já li Martin Luther King, já li várias biografias deles, e influencia até hoje o meu modo de pensar em relação à cor da pele, né? Muito bem, começando mais uma vez o nosso podcast da semana, Conectados, eu, Arílio Jesus, vou ficar com você durante um tempo trazendo hoje informação, entretenimento, curiosidade, junto aqui com o meu amigo Sander William, né, Sander? Isso, olá para você, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Tudo bem, Ari? Graças a Deus, tudo bem, Sander. Tudo tranquilo? Tranquilo, graças Calmo. a Deus. Bem calmo. Beleza. Estamos no ar com vocês pelo YouTube e também pela Web Rádio Palmeira. Com certeza. É um prazer estar com vocês em mais um vídeo, em mais uma semana. Aqui é Sander William com vocês. Para você, um grande abraço. Exatamente. Então entre, sente e fique à vontade, porque o nosso podcast está apenas começando hoje, trazendo informação para você. Certo, Sander? Podcast Conectados SA. Para você. Com certeza. Toda semana trazendo um tema diferente, trazendo convidados aqui também. Hoje não temos convidados, mas temos um tema assim que realmente está na atualidade e sempre esteve e vem de tempos em tempos. Com certeza esse tema aí é discutido e também apresentado em conversas, escolas, enfim, onde quer que esteja. Exatamente. Eu falo assim que esse tema, Sander, eu acho que já vem de 1000 anos, 2000 anos, milhões de anos já influenciando geração em geração, né, Sander? Exatamente. E hoje a gente vai discutir esse tema, né, Sander? Isso. Hoje o nosso tema é: quais são os maiores líderes? Quais foram os maiores líderes do mundo? O que é uma liderança hoje? O que vem a ser uma liderança no mundo também? Exato, né? Como que os líderes se formaram, né? Esses líderes mais conhecidos da história, na geografia, dos livros, enfim. Exatamente, a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês aqui hoje. De alguns líderes que já passaram pelo mundo, outros que ainda estão aqui, né, no nosso planeta, e outros que ainda estão se formando ainda, né? Líderes, pessoas que chamam a atenção aí, né? Que são possíveis líderes mundiais, né? Tiveram grandes nomes na história aí, né, Sander? Bastante. Alguns como Martin Luther King, Mandela, Abraham Lincoln, Jesus Cristo, né? Eu acho que foi um dos maiores, né? Jesus Cristo, o maior líder mundial. Exatamente, né? Assim. O maior, vamos falar assim, o maior influenciador de gerações, né, que já existiu hoje no mundo, e a gente vai comentar também um pouquinho dele. Isso, sobre ele influenciou, né? O mundo como um todo, influencia até hoje. Infelizmente hoje, assim, o mundo parece que não quer muito adotar, né, os seus ensinamentos, os seus conceitos, pôr em prática. Exato, realmente, né? Porque se as pessoas colocassem em prática o que realmente Jesus ensinou, que Jesus colocou em prática naquela época, que vem na Bíblia e tal, o mundo seria melhor. Isso, né? Acho que o mundo seria bem melhor hoje. Infelizmente, hoje nós temos uma geração que está esquecendo, né? Das palavras sagradas aí, né?
da onde seguem os cristãos, né? Mas tem um grande número até, eu diria, de jovens, de pessoas que ainda estão dando, como diz, querendo voltar para esse caminho, né? Isso. Mas ainda temos pessoas ainda que não aceitam, né? Infelizmente, né? Jesus, para você ver assim, como ele foi um líder realmente ali, desde bebê, desde o seu nascimento, ele já botou medo, né? Entre aspas, podemos dizer assim, nos reis daquela época e tal. Como o próprio Herodes. O Herodes, quando soube do seu nascimento, que viria um rei para tomar o seu trono, para tomar o seu lugar ali, podemos dizer assim, ele ficou com medo. Ele colocou aquilo na cabeça dele e achou que viria um rei para tomar o seu lugar. Ali, literalmente, né? Só que Jesus mostrou que o reino dele, a liderança dele, o reino dele não seria aqui na terra. Seria no céu. Exato. Então ele queria o quê? Mostrar seus ensinamentos ali. Só que desde bebê, né? Jesus já mostrou realmente a sua força ali. Por quê? Porque Herodes, quando soube do seu nascimento, mandou matar crianças de até 2 anos, recém-nascidos até 2 anos, naquela região, de medo de Jesus poder tomar o seu lugar. Só que Jesus veio na história como um todo ali, mostrando para ele que ele não queria um reino aqui. O reino dele era outro tipo de reino e totalmente diferente. Com certeza. Você que ainda não conhece a história de Judas, você não precisa ser cristão para você ler. E eu conheço várias pessoas que não são cristãos e já leram a história de Jesus, até para um conhecimento histórico, né? A Bíblia hoje tem um vasto conhecimento, para você que quer aprender sobre história, né? Tem um vasto mundo histórico ali, do passado, de mais até de 2000 anos atrás. Tá aí uma boa leitura para você, caso você queira fazer, né, Sander? Exatamente. Então você que está nos assistindo aí no YouTube, também pela Web Rádio Palmeira, curta, comente, compartilhe, deixe seu likezinho para que mais pessoas consigam ver a esse vídeo também. O que vem a ser um líder, Ari? Eu acho que um líder é uma pessoa, acho que no pé da letra, né? Uma pessoa que influencia e comanda várias pessoas, né? Né? Nós temos aqui, ó, um líder. Um líder é uma pessoa que dirige um grupo. Existem vários tipos de líderes que mudam em função das características do grupo ou da empresa. Por exemplo, um bom líder tem a função de unir os elementos do time para que juntos possam alcançar objetivos em comum. Ou seja, ele vai unir a equipe, vai liderar realmente pelos exemplos que ele próprio dá. Exatamente, né? Mostrando a sua força, diferente de um chefe. Chefe manda. Lógico, né? Chefe às vezes até separa o grupo. Separa para que seja em função dele. Quem ajuda ele realmente tem mais vantagens, podemos dizer assim. Mas um líder não. Um líder vai unir o seu grupo como um todo e daí vão buscar objetivo em comum. Com certeza, né? O Sander acabou definindo bem aí que é um líder, né? E tivemos vários exemplos, né, Sander? Mas agora, para você que não sabe o que é uma liderança, pode até escrever aqui no comentário qual foi o teu maior líder, né? Ou se tem algum líder que você se inspira, né? Isso. Ou alguém que você segue, ou alguém que você já leu. Numa dessas você já pode ter lido alguns livros como Nelson Mandela, Martin Luther King e outras pessoas aí, né? Que lideraram verdadeiras nações aí no mundo todo, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse pessoal, explicando um pouquinho sobre o que é ser um líder ou ter uma liderança, né, Sander? Exatamente. 6 líderes, 6 dos maiores, grandes líderes, personagens da história mundial. Quem foi? Júlio César, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Nelson Mandela, Margaret Thatcher e Martin Luther King. Esse pessoal conseguiu influenciar, né, de forma, vamos dizer assim, positiva, né? Para alguns positiva, outros não, incomodaram bastante, né, o sistema, e acabaram liderando nações, né? Principalmente por isso que você falou aí, Nelson Mandela, Martin Luther King, tem histórias fantásticas sobre esse pessoal aí, né, Sander? Exatamente, nós temos aqui, ó, Bill Gates também.
Bill Gates ele lidera até hoje, né? Walt Disney. Exatamente, Walt Disney. Steve Jobs. Steve Jobs. Mudou o conceito de telefonia. Né? Falando em líder, Ari, Nelson Mandela. Sim. Ele foi um símbolo da resistência na luta contra o movimento apartheid, legislação que segregava os negros no país. Nelson Mandela se tornou referência mundial na busca por uma sociedade democrática e igualitária. Nascido em Mvezo, um pequeno vilarejo às margens do rio Mbashi, na África do Sul, Mandela passou 27 anos preso. Nossa. Por participações em protestos e por viajar ilegalmente ao exterior. Após a queda do regime, e 4 anos depois de deixar a prisão, foi eleito democraticamente e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. E seu exemplo estará presente, ecoando para o mundo todo. Bacana. Nelson Mandela ele não é só uma pessoa que, como disse, que deu vários exemplos. As pessoas seguem ele, não só na África do Sul, mas hoje no mundo inteiro tem-se referência a Nelson Mandela, né, devido às suas ações e atitudes, né, do tempo que ele estava preso. Foi uma pessoa que foi líder antes de prenderem, líder quando foi preso e continuou sendo líder. Saiu mais forte da cadeia. Mais líder ainda da cadeia. Né? E estou ali 27 anos preso. 27 anos preso. Você vê ali, ele foi um preso político, cumpriu toda a sua sentença, 27 Exatamente. anos preso, cumpriu tudo quietinho, sem incomodar ninguém. Isso. Isso faz lembrar algumas histórias por aí. Tá certo, né? Por isso que é bacana. E saiu de lá forte. Mais forte ainda, né? 4 anos depois, se tornou presidente. Nelson Mandela, como diz, um exemplo. Foi um exemplo para o mundo. É um exemplo para o mundo e sempre será um exemplo no mundo. Existem biografias gigantes sobre Nelson Mandela. Tem um ótimo livro para você ler. É só você procurar aí na internet ou nas livrarias mais famosas do Brasil. Você consegue achar biografias. Toda a vida de Nelson Mandela é uma vida de exemplos, né? É uma pessoa que soube definir muito bem o nosso tema de hoje, né? Que é ser um líder, né, Sander? Um líder. Cumpriu 27 anos quietinho, sem incomodar ninguém ali nada, e saiu de lá para ser presidente, para entrar na história. Da história daquela nação, daquele país, e do mundo como um todo. Com certeza, né, Sander? Steve Jobs, fundador da Apple, né? E pai dos Macs, iPods, iPhones, iPads, né? Nascido em São Francisco, na Califórnia, Steve Paul Jobs foi um inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Notabilizou-se como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, e por revolucionar 6 indústrias, a de computadores pessoais, de filmes de animação, do mundo da música, de telefones celulares, tablets e publicações digitais. Ou seja, toda a mídia principal ali, ele que contribuiu. Exatamente, né, Sander? Empreendedor em comum, gênio de tecnologias e visionário, Jobs apostou na simplificação máxima da relação homem-máquina, ou, na linguagem dos especialistas, na interface de usuário. Ele praticamente criou o conceito user-friend e impactou gerações de empresários, empreendedores, entusiastas da tecnologia. Legal, né? Steve Jobs acho que foi... Lógico, foi um excelente empreendedor, né? Foi. Hoje a maçãzinha... Ainda, não morreu, né? A maçãzinha comida ali do lado... Não, morreu, né? O Steve Jobs morreu. Jobs já morreu. Ah, não, aqui não morreu. Não, aqui quem O Bill morreu, Gates que é vivo. Bill Gates. Aqui a gente leu do Steve Jobs. Ele Bill Gates está vivíssimo. E ganhou dinheiro ainda. E ganhou dinheiro. Steve Jobs, ele conseguiu, eles chamam de agregar valor, né? Agregar valor numa imagem, numa maçã, com uma mordidinha do lado. Hoje em dia, se você tem um iPhone... Será que tem alguma coisa Mistérios. por trás dessa maçã mordida? Será que tem lá com o início do mundo?
Eu já ouvi falar, várias teorias da conspiração, né? Sobre a maçãzinha ali, né? Daquela velha história lá da Bíblia, lá da mordida e tal, né? Diz que está relacionado com aquilo. É verdade, não se sabe, né? Porém, tem que se admitir, o cara conseguiu agregar valor num desenho ali que hoje a pessoa se sente, ela se sente até com um certo poder de ter um iPhone na mão, olhando a maçãzinha ali, né? E é um dos aparelhos mais caros que existem hoje, né? Para você obter. Existem aparelhos da Apple ali de 15 mil reais. Existem aparelhos da Apple ali de 30 mil reais. Existem aparelhos da Apple ali de quase 100 mil reais ou até mais, né? Ou seja, o valor agregado naquele equipamento, cara, ele é um gênio mesmo, né? Para ele conseguir fazer tudo isso em cima de uma marca, né? Ele conseguiu colocar uma identidade. Ele colocou um RG, um CPF na marca da Apple. E hoje influencia o planeta inteiro, né? Acho que são só alguns países de fora aqui do Ocidente, e alguns outros aí para fora aí que ainda não tem a marca Apple. Mas diz uma grande parte da população global já viu, conhece. Se não tem, pelo menos a maçãzinha já viu. Você compraria um iPhone por 15 mil reais? Cara, eu não sei se eu compraria. Só se eu ganhasse 1 milhão por mês, aí eu compraria um iPhone. Mas dá pra comprar mais daí, né? Daí dá pra pegar um, né? Família toda. Daí com cada um com um iPhone aí, né? Mas claro, por mais que seja caro, né? Eu acho que é mais por status, né? Status. É tipo você comprar... Você consegue comprar, vamos falar ali, um Celta. Da noite pro dia você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, né? É mais por status, que os dois, lógico, né? Os dois vai levar você no mesmo lugar. Talvez a Ferrari te leve um pouquinho mais rápido, né? Mas é mais por status mesmo, né, Sandra? Não sei, né? Exatamente. Vamos pro próximo aqui, Martin Luther King. Esse foi o cara. Martin Luther King é a grande voz norte-americana em defesa das minorias. Martin Luther King foi um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, filho e neto de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir o mesmo caminho, assumindo a função de pastor em uma igreja da cidade de Montgomery, no Alabama. Nos Estados Unidos, em 1983, foi instaurado um feriado nacional chamado de Dia de Martin Luther King. Desde então, todos os dias, 20 de janeiro, são dedicados a celebrar a vida desse homem tão importante para a história do combate ao racismo. Martin Luther King apareceu num momento, né, que, por exemplo, né, Estados Unidos, hoje a gente sabe que tem muito racismo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem racismo. Acho que no mundo todo, né? Acho que no mundo todo. No mundo todo. No Brasil, nos Estados Unidos tem um racismo bem descarado mesmo, né? Dizem. Ele apareceu numa época ali que estava, como diz, negro tinha que fazer isso e branco tinha que fazer aquilo. Não se misturava, né? E ele achava errado várias coisas. E acabou influenciando gerações na época. Influencia gerações até hoje. Influenciou minha geração. Influencia o meu modo de pensar até hoje, que eu já li Martin Luther King, já li várias biografias deles, e influencia até hoje o meu modo de pensar em relação à cor da pele, né? Martin Luther King, ele influencia, e eu tenho certeza que vai influenciar ainda mais gerações, até décadas e décadas, né, Sander? O cara, assim, para influenciar realmente ali, ser um influenciador do bem, né? Hoje a palavra influenciador tem alta, né? Influenciador, sou um influenciador. Na internet bastante. Na internet tem muito mais influenciador. Tem, né? Hoje é influenciador. Mas igual o Martin Luther King, o Nelson Mandela, essa pessoa que a gente está comentando, o Sander está falando, vai ser muito difícil encontrar agora, né, Sander? Não. Hoje são os influenciadores digitais. Influenciadores digitais. Não confunda o líder com o influenciador digital. Não. São duas coisas bem diferentes. São duas coisas bem diferentes mesmo. Né? Lógico, né? Mas assim, hoje tá na moda, né? Quem que te dá dicas, quem que te dá, eu sigo fulano de tal. Eu sigo fulano de tal. É meu influenciador ou minha influenciadora. Mas não é um líder.
Exato. Podemos dizer assim. Mais um aqui. Walt Disney. Walt Disney. Também foi um líder? Foi. Ele construiu um império, né? Isso. Ele construiu um império em volta dele mesmo e influenciou gerações. Influencia até hoje. A pessoa fala, vou viajar para Disney, é quase que um status, né? E não é um, nem dois, nem 100. São milhões de pessoas que ainda não... que vão para Disney, querem voltar, e quem não foi quer conhecer a Disney ainda. Eu queria conhecer um dia. Eu também tinha vontade de conhecer. Walt Disney. Walt Disney. Viu o Mickey, Margarida, Pato Donald. E olha que eu já tenho 200 anos de idade já, Mickey cara. Fala assim, Plutô, Plutô. E olha que eu já tô virado num pontagrossauro, como diz, né? E tem vontade de conhecer esses personagens lá. Apesar que a gente sabe que ainda é um boneco. Sabe o que vem a ser um pontagrossauro? Sabe, né? Você que está assistindo aí, sabe, né? Que é um pontagrossauro são as pessoas que fazem besteira no trânsito aqui em Ponta Grossa. Exatamente, tem bastante pontagrossauro aqui. O cara não dá seta para virar, o cara passa sinal vermelho ou sinal amarelo. O cara anda em... Como que é o nome lá? Fila dupla. Não para em fila dupla. O cara que anda na contramão, entra numa rua errada e anda na contramão. Esses são os pontagrossauros. Pontagrossauros, Antes de falar do Walt Disney, aqui puxar pro nosso líder aqui também, o Walt Disney, você vê a diferença, assim, na parte de liderança. Sim. Como que eu posso explicar para você, ali, para você que está nos assistindo? Tudo que a gente falou aqui são líderes que fizeram o bem para as outras pessoas. Sim. O que a gente vê hoje, por exemplo, no mundo acontecendo bastante? Guerra. Guerra é uma coisa boa? Não. Claro que não, né? Não. Né? E assim, o que a gente vê? São os líderes. Líder de país tal, líder da Rússia, líder da Ucrânia, líder do Israel. Mas você acha que aquelas pessoas que estão lutando na guerra, elas queriam estar lá? Lógico que não, né? Alguns talvez, sei lá. Pelo nacionalismo, né? Pelo nacionalismo, exatamente. Para defender a bandeira. Não, eu gosto daquilo, né? Tal, beleza. Mas a maior parte não queria estar lá. Queria estar com suas famílias, cuidando das suas famílias. Mas o que a gente vê hoje é os líderes, como eu falei para você, entre aspas, às vezes somente pelo medo, que realmente vão lá e forçam as pessoas a ir para a guerra. Para defender os seus próprios interesses. Não para defender o interesse como um todo. Eles não conseguem colocar, por exemplo, assim, influenciar as pessoas como um todo para ir para uma guerra. Não existe isso aí. Mas eles vão pela parte mais ruim, que é o medo, pela mandar ali e tal. E na internet você vai procurar, conheço os 5 maiores líderes da atualidade. Vai aparecer somente o presidente. Mas será que realmente eles são líderes? Ou estão somente ali por causa do cargo de presidente? Se tirar ele de presidência, será que continua sendo um líder? Será que as pessoas vão achar realmente que eles são líderes ou não vão ter mais medo dele? Aí que está a diferença. Porque você ocupar um cargo de liderança é uma coisa, você sair do cargo de liderança e continuar sendo líder é outra coisa. Outra coisa. Não, nem se compara. Hoje nós temos exemplos como o Vladimir Putin, né? Por exemplo, da Rússia, que comanda a Rússia inteira, e também acho que do Vladimir Polanski, se eu não estou enganado, que é o presidente da Ucrânia, né? São países que estão em guerra hoje. São 2 líderes mundiais, né? Que através... Vamos falar assim, de interesses próprios, né? Que dizem que é do Rússia, país, que é a Ucrânia, e a Ucrânia está se defendendo. Exatamente, né? A Ucrânia está na dela, mas... Isso é uma análise bem simples, né? Eu acho que existem várias coisas por trás disso aí, né? É isso aí, quer aumentar território. Mas será que realmente o Putin, se fosse... não fosse presidente dos Estados da Rússia, será que ele realmente seria um líder? Ou se ele está líder apenas pelo cargo no momento? Aí que está a diferença. Você considera Vladimir Putin um líder, né? Ou se não... o Zelensky lá, da Ucrânia, também é um líder. Do Israel, também é um líder. Se não fosse
não tivesse aquele cargo naquele momento, será que ele continuaria sendo um líder? Que hoje nós temos ali na faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza, Israel, esse pessoal ali que também tá brigando ali com o grupo, chamam de grupo terrorista, mas também são grupos que estão, como disse, tem todo um conceito em volta daquilo ali, né? Que cada um quer o seu. Como disse, está brigando pelo seu território ali, né? Tudo interesse territorial. E ali na faixa de Gaza ali está bem explícito ali que é um interesse territorial. E quem sofre são os civis, são as pessoas, né? Crianças, famílias. Então, exatamente. Então essa é a diferença de liderança. Procure no Google hoje lá as 5 maiores lideranças da atualidade. Vai aparecer somente presidente. Mas presidente é um líder? Ou estão apenas respeitando o cargo dele para cumprir o que ele manda? Aí que está a diferença. Exato. No Brasil, por exemplo, o Brasil hoje está dividido. Hoje nós temos hoje o Brasil, você que está ouvindo a gente, o Brasil hoje tem liderança? O Brasil tem uma liderança que una que tem, o povo como um todo? Não tem. Não tem. Hoje o Brasil é direita e esquerda. Lógico que tem pessoas que vai falar, claro que tem. Tem o pessoal de esquerda e tem o pessoal de direita, né? Mas uma pessoa que una o país como um todo, não tem ninguém hoje. Né? Infelizmente, né? Infelizmente não tem. Infelizmente, né? E assim, claro, tem um líder da direita, né? E tem um líder da esquerda. Mas há um que venha unir todo esse povo aí, não, infelizmente, no Brasil não tem. Então, cada um segue a liderança que lhe cabe. Né? Exato. Que se identifica ali naquele momento e naquela situação. Ou seja, cada um tem o seu líder. Né? Mas em termos de liderança, até governamental, até mesmo conhecimento político, eu penso que o Brasil está mudando, cara. Não é o ponto, né, da gente tá conversando isso, né? Mas antes, há pouco tempo atrás, se a gente fosse conversar com uma pessoa sobre política, a pessoa começava a se esquivar porque não sabia muito o que está falando e tal, né? Não dava-se andamento na conversa. Hoje, se você vai conversar com uma pessoa sobre política, sobre a esquerda, ou sobre a direita, ou sobre o fulano tal, você tem conversa por dia inteiro, e alguns chegam até a brigar. Aconteceu bastante isso, né? Ou seja, o Brasil ainda tá mudando. O seu conceito político. Talvez aí mais para frente a gente consiga ter um Brasil mais inteligente politicamente, né, aqui em nosso país, tendo realmente líderes de verdade aqui em nosso país. Talvez, né? Que não precisem utilizar a política para exercer uma liderança. Né? Acho que isso que é bacana. Ser um líder sem utilizar... Isso que o Sander falou, ele falou bem. Sem utilizar a política para ser um líder, né? Porque não sei se aqui em Ponta Grossa tem. Aqui em Ponta Grossa já vi, mas com certeza o Brasil como um todo tem. Tem vereador hoje que se acha líder. Tem deputados que se acham líderes. Tira o cargo do cara para ver se o cara continua sendo líder. Não é. Tem bastante vereadores, deputados influenciadores, que é bem diferente, né? Porque vamos falar assim, é diferente você pegar um corte, por exemplo, se eu fizer um corte desse nosso programa aqui, eu coloco a parte mais de impacto e coloco só aquela parte para você ver. Tem milhões de visualizações lá que a pessoa vê do fulano tal e leva aquilo como sua regra principal, e às vezes não é, você está vendo só um corte ali de alguns segundos, às vezes é alguns segundos, né? Por isso que tem que ver bem a diferença entre um líder e um influenciador digital. São duas coisas completamente diferentes, né, Sander? Exatamente. Vamos para Walt Disney. Ele estava falando aqui, mas cortamos. Né? Começa a falar muita coisa. Começa a falar. Uma verdadeira lenda que mudou a história da animação infantil. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Walt Disney foi um empresário norte-americano que marcou gerações ao fundar, junto com o irmão Roy Disney, a Walt Disney Company. Considerado o pai do Mickey Mouse, o ratinho que se tornou um dos maiores sucessos da produtora, Walt Disney também ficou famoso pela criação dos personagens Pato Donald, Pateta e Pluto. Exato. Como faz o Pato Donald? Eu não consigo. Uma das vozes mais famosas, né, que existem hoje. O Pateta fala e o Pluto não fala. Mas por que o Pateta fala? Estranho, né? Um cachorro. O Pateta é um cachorro, né? O Pateta é um cachorro. É um cachorro e que o Pluto fala, também né? É um cachorro. É verdade. E o Pateta cuida do Pluto, às vezes. Então, um cachorro cuidando do outro. Exatamente, Então, a gente não sabe. E tem um pato que tenta falar, né? E fala, às vezes ele fala. Fala bem.
Lançou os primeiros longas-metragens animados da história, como A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi sucesso de bilheteria além do Pinóquio, Fantasia e Bambi. Criou o maior estúdio de animação de Hollywood e os parques temáticos da Disney na Califórnia, Flórida, França, Japão e Hong Kong. Além disso, o Walt Disney também fundou o Instituto de Artes da Califórnia, escola profissionalizante de nível universitário, localizado em Valência, a noroeste do centro de Los Angeles. Exato, né? Tem um mito, uma lenda. Sabia qual que é a lenda do Walt Disney? Não? Que ele morreu, né? Faz muito tempo. Muitos anos ele morreu. Ele diz que, segundo essa lenda, não sei, ele teve um problema de saúde, uma doença lá que não tinha uma cura. E dizem, desde eu lembro do tempo criança e tal, dizem que congelaram o Walt Disney. Olha só. Diz que ele está congelado. Sabia dessa lenda ou não? Não, não sabia. Não sabia? Diz que ele está congelado e quando os cientistas tiverem a cura para essa doença que ele teve, vão descongelá-lo para curá-lo. A gente gosta de mistério, né? A gente gosta de mistério. Eu gosto. Pode, né? Mas essa é a lenda. Procure na internet. Porque se o Walt Disney estivesse vivo hoje, seria o quê? Com mais de 100 anos? Mais ou menos. Mas daí, como ele ficou congelado, ele rejuvenesceu. Então ele estaria com a mesma idade que ele morreu. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então seria o isso. O tempo não teria passado para ele. Isso. Então procure na internet lá para você ver, né? Essa lenda. Tá certo, né? Será que é verdade? Dizem, aqui dizem, né? Eu acho que não chega muito, né? Que aqui no Brasil a gente tem o Walt Disney brasileira, né? Uma das Walt Disney brasileiras que tem, que é um parque temático, né? Mas acho que é um dos parques mais temáticos, mais famosos do Brasil, que é o Beto Carreiro, né? Isso. Eu já fui 3 ou 4 vezes no Beto Carreiro. Realmente é impressionante. Eu nunca fui no Beto Carreiro. É impressionante o que tem lá dentro lá. Eu não sei se dizem que o Walt Disney dá de 10 no Beto Carreiro, né? Ah, mas acho que dá. Eu fico imaginando como que será lá dentro do Walt Disney, né? Mas o Beto Carreiro já é show de bola também. Ah, né? Beto Carreiro. Os comerciais, né, e tal. Muito bom também. Eu já fui lá várias vezes. Pretendo ir de novo, né? Porque é um local que você esquece do mundo, cara. O Ari tem que ir com dinheiro. O Ari disse que quer ir lá naquele... Tem os carros, né, que fazem os caras pulam por cima de tal. Eu cheguei a ver. Ando de lado, assim, o carro. O Ari quer ir lá naquele. Tem apresentação lá no Beto Carreiro, né? Sobre esses carros, né? É bem impressionante de ver, cara. Né? Tinha muita vontade de conhecer o Walt Disney. Quem sabe um dia eu conheça lá o Walt Disney. Lá. E tem outros parques também lá nos Estados Unidos, né? Que são famosos também, né? Mas o mais famoso mesmo é o Walt Disney, que fica, acho que em Orlando, se não me engano, ali na Flórida, se eu não tô enganado. Então fica lá para aqueles lados. A matriz. É. Walt Disney. Exato. A gente falou também de Steve Jobs, de Martin Luther King. Eu vou tentar achar aqui mais líderes. Que a gente lógico, possa... tem mais, né? O Sander comentou aqui do Brasil, né? Sobre os políticos, mas tem um líder aqui. Eu considero um líder, né? Qual? Porque ele conseguiu criar um ecossistema em volta dele para toda a família dele. E influenciou gerações, né? Aqui do Brasil? Aqui do Brasil, né? Que é Silvio Santos, né? Silvio Santos. Além de ter uma liderança incrível, falando em liderança em termos de empresa, né? Ele conseguiu fazer com que quase que uma população inteira adorasse o cara, né? E hoje ele é citado, fala-se de comunicação, inclusive em TVs concorrentes, né? Em empresas concorrentes dele. Citam ele como exemplo. Então, para você ver o tamanho da inteligência que o Silvio Santos teve, criando todo esse ecossistema em volta do famoso SBT. Isso. E, como diz, isso ficou carimbado até hoje como um dos maiores comunicadores do Brasil, né, Sandra? Isso, né? Ele realmente eu acredito que ele seja um líder. Ele, Silvio Santos, é um líder hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque ele é um influenciador. Exatamente. Não precisa ser digital, mas ele é influenciador, influencia várias pessoas. Várias pessoas tentam imitá-lo. Isso. Tentam imitá-lo realmente.
porque sabe que aquilo vai dar audiência. E diz que é o cara mais imitado do Brasil, é ele, cara. É ele, Isso. É empresário. Empresário. Tem quase a mesma... É igual empresário, igual o Walt Disney, ali, podemos dizer exatamente. também. Né? Criou, né, uma empresa onde dizem que os seus funcionários querem muito bem ele, realmente. Dizem assim que ele não é um chefe, ele é um amigo lá dentro do SBT. Eu vi falar isso, parece que tem alguma coisa relacionada a isso no livro que eu li dele também. Ele é um líder realmente para eles lá, uma liderança, né, para os seus funcionários, e realmente aí faz a diferença no Brasil. Se vai de norte a sul, se fala Silvio Santos, vai ser lembrado. Exatamente, né? Bacana. É impressionante, e eu falo isso porque é impressionante que a concorrência cita ele como referência, né? A empresa X lá quer falar em comunicação, com certeza vai ter Silvio Santos, né, como referência no que eles vão falar sobre comunicação. Impressionante, né, cara? Isso. É difícil uma pessoa chegar a esse ponto e ele conseguiu. Lógico, envolve dinheiro, tem muitas coisas por trás. Envolve dinheiro, né? Construção de patrimônio, valores exorbitantes ali, né? Mas ele, como diz, saiu da cabeça dele, tudo da cabeça dele, né? Outro líder também assim, não foi um líder, foi um líder, podemos dizer assim, um espírito de liderança que a gente viu por aí, né, e hoje não está mais entre nós, é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, exatamente, né? Ayrton Senna. Eu achava bonito ele quando ele ganhava a corrida, ele colocava a bandeira do Brasil. Nacionalismo, né? Nacionalismo dele aí. Patriotismo. Exato, dele, né? Extremo patriota mesmo, né, cara? E assim, ele era uma liderança. Não é porque faleceu, que morreu em 94, mas o cara era bom no que fazia. Era humilde, simples e mostrava a liderança por onde passava. Tem uma... No dia da morte do Ayrton Senna tem uma coisa que me chamou atenção e que eu guardo até hoje, né, cara? O dia que eu soube que o Ayrton Senna morreu, eu trabalhava, né, numa empresa, eu tava acabando de sair de uma empresa. Cara, impressionante a fisionomia das pessoas na rua. Aquele ar de tristeza, né? E todo mundo comentando, pô, o Ayrton morreu, o Ayrton morreu, o Ayrton morreu, quando souberam da notícia, né, cara? Impressionante a fisionomia. E o que me chamou a atenção, cara, na avenida principal aqui, que eu vi bastante em prédio, casas, pessoas andando com uma bandeira preta, luto, cara, isso nunca tinha visto isso na vida, cara, pra você ver. Era um líder? Lógico que era, né? Cara? Eu não era nascido ainda, mas É que nem eu falo, eu sou meio pontagrossauro, né? Eu era nascido. Na época eu tinha 11 anos. 11 anos. Agora você me explica, né, uma coisa. Quer falar de Fórmula 1 hoje? Cita Ayrton Senna. E o cara não tá mais aí. Isso não é ser líder? É a mesma coisa que falar de Jesus. Quer falar sobre o bem, sobre o caminho do bem, cita quem? Cita Jesus, né? Isso que é ser um líder, né, Sander? Isso aí, assim, Ayrton Senna na Fórmula 1 para o Brasil. E Schumacher para os alemães. Michael Schumacher. Michael Schumacher. E assim, ele hoje tá em coma, né? Há vários anos já, né? Será que... não sei como que é, se a Alemanha realmente o acolhe, o ajuda... porque o que ele fez também pela Alemanha, o Michael Schumacher, nossa, carregou a bandeira e tinha ali também o patriotismo dele com relação à Alemanha, né? Mas não sabemos, né? Exatamente, né? E esse é o programa Conectado, nosso podcast da semana. Exato. Só queria falar antes da gente continuar, Sander. Você pode seguir a gente, você pode achar a gente lá no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E sobre esse assunto aí que a gente está falando, caso você queira apoiar o canal e não sabe como, tá? Você pode fazer até pelos assuntos que a gente está relacionado aqui, tá? É só você entrar no site da Amazon e você for comprar algum produto, entra no site da Amazon, vou deixar o link aqui na descrição, e cada vez que você compra alguma coisa pela Amazon, você acaba ajudando o programa aí de uma forma de uma doação lá que a gente é afiliado da Amazon, tá ok?
Tem mais aí, Sander Líder? Tem, né? Isso, tem mais. A gente vai tentar procurar aqui mais. Tem uma aqui que é famosa também. Qual? A Joana d'Arc. Já viu falar da Joana d'Arc? Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma personagem muito importante na história da França e de todo mundo, né? Apenas com 17 anos ela se tornou comandante, cara, das forças militares e ganhou o reconhecimento do rei Carlos VII. É isso? Carlos VII. Militar durante a Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos foi famosa, né? Eu fico pensando assim, né, cara? Uma mulher, se eu não me engano, ela se disfarçou de homem para poder... Isso, disfarçou de homem para poder ajudar a França nas batalhas. Na batalha, e matou um monte de homem. Matou bastante homem, cara. Imagine o nacionalismo de uma pessoa dessa, né, cara? E acabou... Vou procurar aqui, Joana d'Arc. E acabou trazendo, como diz, uma liderança diferente para um exército que na época era bem reservado a homens, né? Então, Joana d'Arc aí fez história, fez um marco gigante na história do mundo aí, né? Ajudando aí a França na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra famosa, né, Sander? Né? Exatamente, ele tem aqui, ó. Tem até a foto dela aqui, ó. Eu já mostro pra você. Eu vou deixar na descrição, eu vou estar passando a foto dela também, né? Isso. Foi uma filha de camponeses franceses que, dizendo-se guiada por vozes de mensageiros de Deus, lutou para salvar a França da invasão inglesa durante a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro. Os ingleses, por serem parentes mais próximos dos últimos reis da dinastia dos Capetingios diretos, que dominava a França desde 987, consideravam-se herdeiros legítimos. Assim declararam guerra a seus primos para conquistar o trono francês. Mas naquela época já tinha, né, isso aí, né? A luta pelo poder. A luta pelo poder, né, Sander? Lógico, né? Isso aí. Então aqui, ó, fala sobre Joana d'Arc conseguiu encontrar, né, com o rei no castelo de Chinon. Ela foi interrogada por conselheiros reais e teólogos, né, e tal. Então ela foi assim bem, podemos dizer assim, requisitada na época para realmente ver ali o que seria o pensamento dela com relação ali à guerra ali, e ela se interessou por aquilo. Tanto que ela se disfarçou de homem para poder lutar aí contra as forças inglesas ali e tal, né? Exatamente. Bacana, né? E tem uma aqui, que é no Brasil, né? Uma que foi a responsável por uma lei que eu acho que é uma das leis que mais funciona em Ponta Grossa, não, no Brasil. Eu falo Ponta Grossa porque, caso você não saiba, a gente transmite aqui de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, né? Ponta Grossa. Exato, né? Que foi a Maria da Penha, né? Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que foi desenvolvida devido à violência doméstica no mundo todo, mas no Brasil, né? Mas a violência doméstica também hoje tem no mundo todo, né? Mas a Lei Maria da Penha foi desenvolvida devido à violência doméstica aqui no Brasil, né? E infelizmente hoje violência doméstica nós temos até hoje, né, Sander? Maria da Penha luta em prol da defesa de vítimas de violência doméstica. Ela recebeu um tiro nas costas enquanto dormia. Nossa, cara, e hoje ela está na cadeira de rodas. Caramba! Ela é viva ainda? Cara, dado pelo próprio marido, cara. Como que pode? Ela ficou paraplégica, igual o Sander acabou de comentar aqui, né? E as agressões ainda continuaram até ela conseguir denunciar o caso. Nossa, ela levou um tiro nas costas e continuou. As agressões continuaram até ela conseguir denunciar o caso. Em sua homenagem, seu nome batizou a lei de número 11.340, que protege as mulheres vítimas de agressão. A Lei Maria da Penha, né, Sander? Exatamente. Eu acho que é uma das leis que mais funciona aqui no Brasil hoje, é a Lei Maria da Penha, né? Ela funciona, mas infelizmente a justiça... ainda é lenta. Não, é lenta. Ou não deixa ou trava. Ou trava. Infelizmente. O que acontece? Mulher denuncia o cara bate na mulher, o cara covarde bate na mulher. Não sei como que pode dizer o cara amar e ao mesmo tempo bater. Não existe isso aí, né? Eu acho que para amar não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. O
cara diz que ama a mulher, bate na mulher, a mulher vai lá e denuncia, certo? O cara vai responder e tal. Se realmente for algo mais grave, o cara vai... E a mídia cair em cima também, sim, como a gente fala, né? Se a mídia cair em cima e tal ali, o cara vai ser preso. O cara vai ser preso em flagrante e tal. Deu ali uns 3, 6 meses, 1 ano. Baixou o caso, esfriou. A justiça vai lá e solta o cara. E aí? Quem que vai... Tem casos, e fazem a medida protetiva, que você não pode chegar a 100 metros, 200 metros da pessoa. Mas eles cumprem? Não. Quem que vai ficar com medo na casa, com os filhos? É a mulher. Quem que o cara vai sair da cadeia, alguma coisa vai querer atentar quem? A mulher. E aí? Existem casos de que a pessoa sai da cadeia e acaba até matando a mulher. Matando. Às vezes o cara batia, mas saiu da cadeia com raiva, já que eu tô ferrado mesmo, vou lá e vou matar. E aí? Infelizmente, isso aí... Quem sofre as consequências? Da própria mulher que denunciou. Às vezes fala lá, às vezes a mulher vai lá e tira a queixa, alguma coisa assim. Tem muitas pessoas que julgam. Mas poxa, por que foi lá e tirar a queixa e tal? Às vezes é por medo. Por medo, né? Por medo, realmente. Porque sabe que vai sair de lá e vai querer se vingar. É ou não é? Com certeza, né, Sandra? E ainda bem que tem essa lei Marinha da Penha aí, né? Que realmente faz a diferença aí, né? E torcer porque a justiça seja mais rápida, mais efetiva realmente em casos aí como esse, né, Ari? Exato. Também outra... Você falou em mulher aí, né? Joana d'Arc, Maria da Penha, até na parte de liderança e tal. Angela Merkel, primeira-ministra alemã, que também realmente fazia a diferença, né? Hoje ela não é mais primeira-ministra, mas também ali faz... É uma referência ali. Ainda é uma referência até hoje, né? Isso que eu falo. O líder, ele está exercendo o seu cargo. É líder no seu cargo? É líder. Saiu do seu cargo, continua sendo líder? Sim, beleza. É um líder nato. Não é mais? Então não era líder. Estava apenas... sendo líder por causa do seu cargo, da sua função. Claro. Isso que eu falei dos presidentes. Por que tem muitos presidentes que hoje, se procura lá no Google, 5 líderes atuais, vai aparecer o nome de 5 presidentes. Ali vai aparecer Trump e mais... Não, Trump não. Trump já não. Biden. Vai procurar, vai aparecer Biden, vai aparecer o Vladimir Putin, o Zelensky. Sim, os presidentes ativos agora. Vai aparecer. Se for procurar, vai aparecer lá o da Coreia do Norte, e tal, e tal, e tal. Né? Mas é aí que eu falo. Esses caras estão presidentes. Estão presidentes. Eles não são presidentes. Estão. Eles vão perder o cargo um dia ou outro. Ou vão sair, vai ter uma eleição, outro vai... Eles vão continuar sendo líder? Se eles continuarem sendo líder, eles, daí sim, realmente são líderes natos. Mas nunca mais falaram do cara? Esqueceram o cara? Então não era líder. Não era. Né? Estava líder apenas pelo cargo. Exatamente, né, cara? Né? E nós temos aqui um que fez um feito que é reconhecido até hoje, que é o Mahatma Gandhi, né? Isso. Esse também foi uma das pessoas que influenciou pessoas de gerações. Cara, e dizem que a biografia dele está entre os livros mais vendidos no mundo, cara. É isso que eu falo, isso que o Sander também fala, né? Não foi aquele momento, né? Você foi eleito, ou pegou um cargo, ou abriu um negócio que influenciou o mundo naquele momento. Não, cara, o cara apareceu e é referência até hoje, né? Isso eu considero um líder, né? E várias pessoas, né, que são dessa mesma, que trabalham dessa mesma forma, né? Não precisaram estar em cargos públicos, empresas gigantes que de repente faliram, sumiu, né? Não, eles tiveram uma ideia, uma ideologia na cabeça, conseguiram atrair várias pessoas com o mesmo propósito, né?
e essas pessoas foram influenciadas por essas pessoas no passado. As pessoas de hoje são influenciadas por as ideias do passado, e pessoas que ainda estão começando a conhecer, essas pessoas estão começando a ser influenciadas. Cara, isso sim que eu chamo, é uma liderança. É você deixar rastros, né, cara? Se você, ou até aí cabe de uma frase que eu li num livro, se a tua liderança não deixa rastros, cara, se ninguém tá seguindo os rastros da tua liderança, então você não é um líder, você ainda é um liderado, você tá devendo para alguém acima de você, que um líder não deve para ninguém, cara. Ele olha para frente, só olha para trás para ver se as pessoas que estão seguindo ele tá aumentando ou tá diminuindo. Geralmente tá aumentando. Se diminuir. Geralmente é o contrário. Geralmente, não, eu não vou atrás desse cara, não, as ideias do cara aí, né? Infelizmente, assim que funciona. E o Gandhi, né, foi uma das pessoas aqui que foi dessa forma, né? Assassinado há 72 anos. Gandhi inspira lutas pelo mundo e é alvo de disputa na Índia, né? Pesquisadores advertem o papel do líder da independência indiana, cujo legado é reivindicado até por seus algozes, ou seja, o tamanho da influência desse cara, né? Só de você ler o que ele fala, o que ele falou, a ideologia dele, você já se sente um pouco influenciado, até por causa do país onde ele morava, né? A Índia, né? Que é um país muito complexo. Acho que, se não estou enganado, é um dos países mais populosos. Se não me engano, perde para um país asiático lá. Mas a Índia tem pessoas... Cara, muita gente naquele país. É o país mais populoso. Eu acho que o mais populoso. A Índia é o país mais populoso do mundo. Exato, né? Tem mais algum líder aí, Sandré? Um líder assim que eu estava vendo aqui, ele foi um líder, já falecido, mas eu acho que ele nem sabia que ele era um líder. Que foi o Papa João Paulo II. Ah, sim. Eu acho que o Papa assim, mais famoso, né, também, e tal, e que inspirou várias e várias pessoas. Né? E ele foi Papa, parece que por 27 anos, parece. Sim. Exerceu, né? E foi um líder nato realmente ali, né? Onde quer que passava, demonstrava realmente ali que as pessoas o queriam bem. Não apenas da religião católica, mas de todas. As religiões o respeitavam muito. Então foi um líder realmente ali que fez a diferença aí. E é lembrado até hoje principalmente pela religião católica e também pelas demais religiões. Hoje tem o Papa Francisco, né? É um Papa, assim, que se dá bem com todo mundo e tal, né? É bem, assim, mas não tem tanta fama, assim, podemos dizer assim, fama. Não tem tanto espírito de liderança, podemos dizer assim, como o Papa João Paulo II. Sim, sim. Tivemos também o Bento XVI, né, antes do Papa Francisco, que sempre um Papa ele assumia e ia até a sua morte. Depois da sua morte, que o outro Papa assumia. E o Bento XVI não, ele falou, não estou bem, não estou legal, eu não consigo mais viajar, não consigo mais ver aí como estão, né, as pessoas e tal, os outros países. Não estou conseguindo liderar mais por causa da minha saúde. E eu vou sair. Na época foi um espanto. Nossa, mas não pode acontecer isso e tal. Ele é um ser humano. Ele é como eu, como você. Se ele viu que não estava bem, qual é o mal disso acontecer? Nenhum. Se ele não conseguia mais exercer o que ele queria devido a problemas de saúde, não tem problema nenhum ele sair, né? E ele saiu e tal, e depois entrou o Papa Francisco, né? Mas um Papa assim igual ao João Paulo II, Papa assim que realmente mostra a sua liderança ali, eu acho que talvez mais para frente outro apareça, mas é difícil. Exato, né? É difícil. A gente teve vários líderes, né, Sander, que não só no Brasil, como no mundo todo, né, cara? Nas igrejas evangélicas, cada igreja tem a sua liderança. Tem a sua liderança, né? Tem a sua liderança. Tem os seus pastores e tal. Mas a igreja católica é como um todo, né? Para você falar na igreja evangélica, né? Para quem lê um pouco de história, lê um pouco ali de Martinho Lutero, né?
Tá aí uma raiz, né? Uma vertente da onde que saiu, né? Todo essa outra linha, né, do cristianismo, né? Isso. Através do Martinho Lutero, né? Também um grande líder, né, que existiu, né? Teve seus ideais e são seguidos até hoje, né? Teve Martinho os prós Lutero. e os contras. Teve os prós também, e os contras, né? Exatamente, né, Sander? Exatamente. E teve bastante, né, na história, né? Os líderes que eu considero, né, carrascos, né? Que aconteceu na Alemanha nazi. Não sei se eu posso falar esse nome, né, aqui. Não sei se o YouTube dá um strike, né? Mas acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Como diz, infelizmente, na história nós temos esses líderes e tantos outros, né? Temos grandes líderes hoje lá no Oriente Médio, em outros países aí, né? Que também comandam nações, né, cara? Como diz, liderança, né? Como diz, você ser um líder, né? Acho que depende muito do seu jeito de pensar, das suas atitudes e como que você se comporta no seu dia a dia, né? Que para você ser um líder... pelos exemplos. Exato. Que para alguém seguir você, se você anda sozinho, você não é um líder, né? Mas está liderando você. Mas se você tem um propósito, né, cara? A primeira coisa que tem que pensar é nas suas atitudes, no seu modo de agir e de pensar. Assim você vai deixar rastros e pessoas irão seguir esses rastros, né, cara? Pode ver, para você ver, nessas comunidades pequenas, assim, tal, espalhadas pelo Brasil todo, sempre tem aquela pessoa que puxa os ideais da comunidade. Pode ver para você ver. Às vezes ele nem chega a ser um presidente de vila, a ser um representante legal daquela região, mas ele lidera sem saber que lidera e os outros o seguem. É uma referência realmente. Uma referência, né? Para as pessoas daquela comunidade, daquela vila, daquele bairro, enfim, ali e tal. E isso que é bacana. Legal, né, cara? Bacana mesmo. E do jeito que a gente começou o programa, para finalizar ele, a gente volta lá, acho que para mim, um dos maiores líderes que já existiu no mundo, né, cara? Quem? Jesus, né, cara? Jesus Cristo. Eu acho que para mim, cara, a forma que ele pensava, a forma que ele agia, as pessoas que ele falava, a época que ele viveu, o ambiente que ele nasceu, as pessoas que ele governou, as pessoas que ele influenciou, as pessoas que veem ele hoje influencia, as pessoas que estão começando a conhecer ele hoje influenciando, cara. Pô, se isso não é um líder, Exatamente. se isso não é uma definição da palavra líder, né? Aquele que deixou rastro, ele tem milhões, não é uma, duas, nem 100, nem 1000, são milhões de pessoas que ainda seguem ele até hoje, devido ao seu modo de pensar, ao seu modo de agir, né? Eu acho que seria um dos maiores, né? Jesus Cristo, né? Com certeza, né? Isso, com certeza. O meu maior líder realmente ali é Jesus Cristo, que foi o rei realmente, né? E mostrou realmente essa liderança através da humildade, através do amor amor ao próximo, né? E pelos seus exemplos, realmente, ali, né? Veio arrastando várias e várias pessoas por onde passava, né? Ali no Oriente Médio, né? Isso. E foi morto, foi crucificado, né? Mesmo lá crucificado, perdoou, né, as pessoas que tinham feito mal a ele, né? Morreu, ressuscitou, né, o terceiro dia, né? Subiu aos céus, está sentado lá à direita do Pai Todo-Poderoso e exerce sua liderança até hoje, né? Onde quer que as pessoas estejam, né? Basta a pessoa... Se realmente o mundo seguisse a risca o que Jesus nos mostrou e nos mostra até hoje, realmente, o mundo seria muito melhor. Mas, infelizmente, parece que algumas pessoas estão esquecendo desses ensinamentos e do que ele realmente queria nos mostrar ali, que a gente exercesse realmente. E o mundo está desse jeito que está hoje aí, guerras, brigas, guerra pelo poder, tantas e tantas coisas ruins. Você liga a televisão, o jornal hoje é só tragédia, cara. Coisa que você nem imagina que acontece. Hoje em dia tá complicado o planeta, né, cara? Porque você veja bem ali, ele tem guerra, hoje tem guerra, as pessoas inocentes morrendo,
Vê lá as crianças no meio dos entulhos, machucadas. Como que a pessoa vai ter uma coragem, por exemplo, de jogar uma bomba no meio de um vilarejo, de um bairro lá, civil, por interesses políticos, por interesses querer território, sendo que lá tem crianças, não tem nem como descrever isso aí. É triste mesmo. Por isso que eu falo, o mundo precisa mais de Deus, o mundo precisa mais de Jesus, de colocar em prática os seus ensinamentos. Não apenas lembrar dele, mas colocar em prática realmente. Aí sim que vai fazer diferença. Com certeza, né, Sandro? E antes de terminar, eu só queria falar para você que você não precisa ser cristão para entender a história de Jesus, né? Hoje a Bíblia tem igual eu falei no começo, tem um vasto conhecimento histórico. Se você quer saber como era no passado, 2000 anos atrás, é só você ler a Bíblia. Ela mantém fiel o que era há 2000 anos atrás e até mais. Se você quer a prova disso, vai lá no Oriente Médio. Inclusive é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, que é Israel, né? Israel, você tem vontade de conhecer? Nossa, cara, é impressionante. Eu acho que é uma das coisas que eu mais vejo na internet sobre Israel. Porque tem uma coisa, você aprender nos livros é uma coisa, né? Já me falaram isso, né? Pessoas que já foram pra lá já falaram, você vê no livro uma coisa. Mas a hora que você chega lá, cara, você começa a ver a história na tua frente, cara. Te dá uma explosão na tua cabeça ali de conhecimento, você vendo ao vivo tudo que você leu, né? Tinha muita vontade de conhecer esse lado lá de Israel lá e ver pessoalmente, né? Todo esse caminho descrito ali, né? Imagine, cara, imagina a emoção, né, cara? Nossa, né? Outro lugar que tinha vontade de conhecer era o Vaticano. Roma, né? Que também é fora do comum a beleza que tem lá, né, cara? Não por eu ser cristão, também por ser cristão, né? Mas diz que pelo conteúdo histórico que tem lá também, né, cara? Diz que é impressionante, né, cara? Isso. São lugares assim. O lugar que eu gostaria de conhecer era o Egito. Dizem que é um lugar bem enigmático, né? Por isso mesmo, eu gostaria de ir lá. Gosto de mistério, gosto de coisas... A gente falou do Walt Disney, foi congelado, né? Você sabia que até hoje a construção das pirâmides não tem uma explicação lógica? Até hoje explicam, tem várias explicações, mas até hoje uma explicação lógica daquilo, lógico, foi feito assim, para isso, assim, não existe, cara. Até hoje não tem uma explicação lógica e certa de como foram feitas as pirâmides. E a outra, falando em explicação, agora a gente falou do Egito, aqui das pirâmides, e a outra explicação que você, com certeza, está nos assistindo, sabe. Por que o homem foi à Lua em 1969 e nunca mais voltou? É um fato estranho, né? Fato bem estranho. Imagine você, em 1969, muitos não eram nem nascidos, eu não era nascido. Você era nascido, Ari? 60, era nascido. Era nascido. 69, sem muita tecnologia, sem muita inovações ali e tal ali, o homem foi à Lua, tirou foto e tal. Por que nunca mais voltou? Como que era o nome do astronauta? Armstrong. Neil Armstrong. Né? Por que não foi mais? Não ele. Por que outros não foram mais? Meio estranho, né? Mandou. Meio estranho. E tem várias coisas que acontecem estranhamente no planeta aí, né? E a gente não tem uma explicação. Como foi construída as pirâmides do Egito? Será que os escravos lá da época e tal conseguiram carregar aquelas gigantescas pedras e tal? Alienígenas? Será que foram? Alienígenas? Não sabemos. É muito estranho, né? Esse talvez seja uma conversa para um outro programa, mas tem muita coisa estranha no planeta, né, cara? Isto é incrível. Isso é incrível. Tem um programa que passava antes, né? Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Mas chegamos ao fim de novo, né? Para você que aguentou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, né? A gente espera contar com você num próximo programa. E falando novamente, você pode encontrar a gente pelo Google Podcast, pelo Amazon Music, pelo Spotify, pelo Deezer
E você pode ouvir a gente lá pela Web Rádio Palmeira. Abraço a toda a equipe da Web Rádio Palmeira que dá uma força gigante pra gente, tá? Abraço a todos. E vou deixar o link na descrição de tudo que a gente falou aqui, do site que a gente pesquisou, e também o link da Amazon lá, caso você queira apoiar o programa comprando qualquer coisinha da Amazon que a gente recebe lá, uma pequena porcentagem, tá ok? Isso. Então, um grande abraço para você, né? Obrigado por nos aguentar aí durante 1 hora mais ou menos. Entre no nosso canal lá no YouTube, veja nossos vídeos, nossos Reels também estão lá. Isso. Vários e vários podcasts, vários programas, vários convidados, também a gente tem entrevistas lá. Tudo isso para você se sentir bem informado e ouvir a gente lá, assistir os podcasts que são bem interessantes. A cada semana um novo vídeo aí para você, tá ok? Então um grande abraço, aqui é a Sander Williams se despedindo, até a próxima semana, até mais. Até a semana que vem. Beijão no coração de todos e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.